Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Obrigado, Jack Laerte. Acabamos de cantar alguns louvores ao Senhor, agora vamos continuar adorando a Ele através da sua palavra. Por falar em cantar, existe uma canção evangélica muito conhecida, cuja letra diz mais ou menos assim, creio que você conhece. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, e em tudo que eu faço, sou abençoado. Continuação diz, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Creio que muitos conhecem essa música, e a pergunta que eu faço para vocês é: será que essa música reflete o desejo de Deus para um cristão nos dias de hoje? Alguns acreditam que não. Essa música ela não reflete, Deus não quer esse tipo de bênção, esse tipo de vida para um cristão. Outros acreditam que sim, ainda faz parte do plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Todos nós cantamos esse louvor alguma vez. E a pergunta que eu estou fazendo é essa: será que essa música se aplica ainda a um cristão nos dias de hoje? Para termos a resposta para essa pergunta, eu quero convidar a todos vocês a abrirmos mais uma vez a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio 7, versos 12 a 16, tratam acerca das bênçãos que Deus prometeu ao seu povo. E aqui nós vamos encontrar, irmãos e amigos, pelo menos duas verdades em relação às bênçãos que Deus nos promete. Deuteronômio 7, versos 12 a 16, duas verdades sobre as bênçãos que Deus promete dar ao seu povo. Primeira verdade é a seguinte: Deus nos abençoa mediante a nossa obediência à sua palavra. Deus nos abençoa mediante a nossa obediência à sua palavra. Nós encontramos isso no versículo 12. Vamos ler. Deuteronômio 7 e 12 diz assim: será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, somos privilegiados, Senhor, por neste momento termos a liberdade de abrir a tua palavra, Senhor, ler e nela meditar. Pedimos, Pai, que através da tua palavra o Senhor fale aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós. Pai, este momento é teu, é consagrado a ti, por isso pedimos que o Senhor o controle em tudo que formos fazer. Que sejamos não apenas nós, mas que seja o Senhor através de nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo.
Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho falado muitas vezes, especialmente pregando em Deuteronômio, sobre a importância de sermos bons ouvintes da palavra de Deus. Eu creio, e eu já disse isso, que tudo de bom começa na nossa vida quando somos ouvintes, bons ouvintes da palavra de Deus. É por isso que esse é um dos mandamentos do Shema. É um dos textos mais importantes para os judeus, Deuteronômio 6, que começa dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois ele manda amar o Senhor nosso Deus. Mas tudo começa com o ouvir. E nós encontramos a importância de ouvir, não apenas em Deuteronômio, mas também em toda a palavra de Deus. Em muitos textos, Deus ordena que o seu povo ouça a sua palavra. Aqui também fala sobre ouvir. Porém, perceba que, apesar do versículo 12 começar falando sobre o ouvir do seu povo, ele também mostra que somente ouvir não traz bênçãos para o seu povo. Somente o ouvir não é suficiente para que o seu povo seja abençoado. Isso fica muito claro, irmãos e amigos, no versículo 12, quando ele diz: será, pois, que se, olha a condição, se ouvindo estes juízos, ouvir é o primeiro passo, mas não para por aí, se ouvindo estes juízos os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Então o versículo é muito claro. Se o povo guardasse os mandamentos de Deus, Deus guardaria a aliança que fez com os antepassados deles. Se o povo cumprisse a palavra de Deus, Deus cumpriria as suas promessas. Então, existe uma condição aqui muito clara. Se. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos que, apesar, irmãos e amigos, de muitas vezes as bênçãos de Deus serem incondicionais, o que é isso? Muitas vezes Deus nos abençoa sem nada fazermos. Isso é tremendo, porque Ele é gracioso. Sem merecermos, Deus nos abençoa, muitas vezes. Porém, o que esse versículo está dizendo é que muitas vezes também Deus só nos abençoa mediante a nossa obediência à sua palavra. Ou seja, algumas bênçãos de Deus são, sim, condicionais. Existe uma senha, existe uma condição para sermos abençoados pelo Senhor. E nós vemos isso em outros textos da palavra, onde essa palavrinha "se", tão pequena, mas também tão importante, aparece. Por exemplo, em João 11:40, no diálogo de Jesus com uma das irmãs de Lázaro, que havia morrido, Jesus pergunta para ela: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Olha o "se". Se creres, verás a glória de Deus. Nós queremos ver para crer. Jesus disse que é o contrário. Nós precisamos crer primeiro para ver a glória de Deus depois. Então, para ver a glória de Deus, existe uma condição também. Que condição é essa? Crer. Se creres, verás a glória de Deus. E quando nós cometemos algum pecado, nós somos perdoados de qualquer forma, ou existe também uma condição para sermos perdoados? Existe um "se" também. E é óbvio que existe. Em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel
Deus é justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça? Sim. Mas perceba que ele é fiel e justo para quem cumpre a condição. Que condição é essa? No início de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados. Então, esses são alguns exemplos de que existem condições para determinadas bênçãos baterem a porta da nossa vida. E é por isso que muitas vezes nós nos perguntamos: por que isso não aconteceu? Por que Deus ainda não me concedeu esta bênção? Por que esta bênção ainda não chegou? É porque muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça aquilo que Ele nos ordenou fazer. É porque Ele prometeu nos abençoar como aqui. Porém, antes de nos abençoar, Ele disse: se você fizer isso ou aquilo, se você cumprir a condição que eu estabeleci, eu não vou te abençoar de qualquer jeito. Eu abençoo mediante a tua obediência à minha palavra. É mediante a obediência à palavra de Deus que nós somos abençoados. E como você já deve estar notando, isso é algo que nós encontramos em toda a palavra de Deus. Hoje mesmo, nos grupos de WhatsApp da igreja, alguém postou Deuteronômio 30 e 16. E olha o que Deuteronômio 30 e 16 nos ensina, nos diz, afirma para cada um de nós. Deuteronômio 30 e 16: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então, a primeira parte do versículo é toda dedicada às condições. Só no final Deus diz: então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. A bênção vem no final. A obediência vem no começo. A obediência vem na frente. A bênção vem atrás. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos ser abençoados de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Deus não age assim. Deus não age contrário à sua própria palavra. Pastor, você está querendo dizer então que a salvação é pelas obras? Esse texto não se trata de salvação. Ele trata de uma vida boa e plena na terra que Deus prometeu ao seu povo. Ele não está dizendo que vai levar esse povo para o céu porque ele guarda os mandamentos, não. Agora escute o que eu vou dizer. Deuteronômio 7 não fala de salvação pelas obras, de jeito nenhum. Mas até a salvação que Deus nos dá, Ele nos dá mediante a obediência a um mandamento. Como é, pastor? Que heresia é essa? Deus nos salva mediante a obediência a um mandamento? Sim. Sabe que mandamento é esse? Crê no Senhor Jesus. Isso é ou não é um mandamento? Em Atos 16 e 31, quando o carcereiro pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Paulo dá um mandamento para eles. Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A salvação é ou não é condicional? Para sermos salvos, nós precisamos ou não precisamos cumprir a vontade de Deus? Sim, e a vontade de Deus para sermos salvos é que creiamos, confiemos, nos entreguemos ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ninguém vai para o céu sem cumprir a condição, que é crer em Jesus. Se crermos, seremos
salvos. É claro, irmãos e amigos, e eu creio que existem coisas que Deus faz por nós. E ainda bem que Ele faz. As coisas impossíveis pertencem a Deus. Mas eu também creio, e é claro, que Deus não faz aquilo que nós recebemos a responsabilidade de fazer. Então ele promete abençoar o seu povo. Mas ele diz: eu vou abençoar vocês mediante a obediência aos mandamentos que eu lhes darei. Isso explica muita coisa, né? Isso explica muita coisa na vida do cristão. Assim como isso explica muita coisa na vida do judeu. Porque os judeus não foram abençoados como Deus queria que eles fossem. E porque nós, muitas vezes, não somos como Deus gostaria que nós fôssemos. Porque existe uma condição, e a condição é obedecer. Obedecer aos mandamentos, à palavra de Deus. Então, essa é a primeira verdade. Deus nos abençoa mediante a nossa obediência à sua palavra. Repete aí. Deus nos abençoa mediante a nossa obediência à sua palavra. Mas aqui em Deuteronômio 7, a partir dos versos 13 até o 16, nós encontramos outra verdade que complementa essa. E que outra verdade seria essa, pastor? Deus nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Além de nos abençoar mediante a nossa obediência, Ele é capaz de nos abençoar não apenas em uma área, mas em todas as áreas da nossa vida. Vamos ler os versos 13 a 16, onde isso vai ficar claro para mim e para você. Deuteronômio 7, 13 a 16 diz: Ele te amará, olha a consequência, e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. E não para por aí. Verso 14. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. E no verso 16, consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por cilada. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, de forma resumida, é que se o povo fosse obediente, como ele explicou no versículo 12, esse povo seria abençoado em todas as áreas da sua vida. Primeiro, no versículo 13, Deus promete que vai amar, abençoar e multiplicar o indivíduo, a pessoa que obedece. Mas não apenas a pessoa. Depois ele fala de abençoar a família da pessoa, ou seja, os teus filhos. E depois ele continua dizendo que abençoaria o sustento da pessoa, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento prometeu dar-te. Mas Deus não para por aí. No versículo 14, ele continua o assunto que tocou no versículo anterior. Ele diz: não haver entre eles, que não haverá entre eles nem homem nem mulher estéril, nem mesmo entre os animais. Deus prometeu que ia multiplicar. Então ele tiraria o problema
da esterilidade entre o seu povo e entre os seus animais. E estudando isso, irmãos, eu lembrei muito de Gênesis 1, o relato da criação dos céus e da terra, quando lá nós lemos que ser abençoado por Deus está muito ligado a ser frutífero, a dar frutos, a se multiplicar. É o mandamento que Deus deu ao primeiro casal, e não apenas ao casal, aos animais e também às árvores, para que eles sejam frutíferos. Deus abençoa, e como consequência da bênção, vem o ser frutífero. No versículo 15, Deus continua esse assunto, prometendo que afastará deles toda enfermidade. Ou seja, Deus não vai colocar sobre eles, se eles forem obedientes, nenhuma das doenças que os egípcios tinham. Elefantíase e muitas outras. E eles conheciam muito bem essas doenças. Então Deus diz que não vai colocar sobre eles, e sim sobre os inimigos deles. Aqui eu quero fazer um parêntese para chamar a atenção de vocês para algo muito interessante. Na mente de muitas pessoas, a única relação que Deus tem com as doenças é de arrancá-las das pessoas. Muitos olham para Deus apenas como aquele Deus que cura as enfermidades. Mas, irmãos, aqui nós vemos que Deus não apenas é capaz de retirar doenças de quem o obedece, mas também de colocar doenças, sim, entre aqueles que o odeiam, entre aqueles que estão desobedecendo a ele. Você entendeu isso? Deus tem o poder de arrancar doenças, de curar doenças, sim. Mas ele também tem o poder, e ele pode fazer, de colocar doenças em pessoas que estão vivendo de forma contrária ao que ele deseja. Eu não estou dizendo que toda doença, toda enfermidade é consequência de um pecado da pessoa, não. Estou dizendo que Jesus é capaz de fazer isso com quem está desobedecendo a ele. E nós vemos um exemplo claro disso no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 22. Apocalipse 2 e 22. Olha o que Jesus, do Novo Testamento, promete fazer aqui com determinada pessoa, se ela não se arrepender. Apocalipse 2 e 22 diz: eis que a prostro de cama, falando de uma tal de Jezabel, uma falsa profetisa, que incitava o povo de Deus a pecar. Eis que a prostro de cama, o que é isso? Eu aprostro de cama, por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então esse é o Jesus da palavra de Deus. É o Jesus que cura doenças, sim, mas é o Jesus que também causa doenças, se esse for o seu propósito, para nos chamar a atenção, para nos levar ao arrependimento. Deus usa os meios possíveis para me fazer e para te fazer chegar ao arrependimento. Então não ache que toda provação, todo problema é coisa do diabo. É o diabo que está na minha vida. Não, pode ser Jesus. Cuidado, está vivendo em pecado, precisa se arrepender, então se arrepende, porque o que Jesus fez em Apocalipse 2, 22 foi uma ameaça. Se ela não se arrepender, eu vou fazer isso na vida dela. Quem ama, corrige. E quem ama também avisa. E é o que Jesus está fazendo aqui. Está avisando. Quem está no pecado, saia do pecado enquanto é tempo, antes de sofrer as consequências. Para concluir, voltando, Deuteronômio 7, Deus promete que, como consequência pela obediência, eles, o povo de Deus, consumirão todos os povos
que lhes dera o Senhor, seu Deus. O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos um Deus poderoso ao ponto de poder abençoar o seu povo, não apenas em uma área, mas em todas as áreas da sua vida. Deus é diferente dos deuses dos outros povos. Porque os deuses dos outros povos, eles eram requeridos, consultados, para resolver uma área. Um era o Deus do amor, o outro era o Deus da saúde, o outro era o Deus da colheita. Cada Deus, falso Deus, tinha um poder. Deus, o nosso Deus, Yahvé, Jeová, o Deus verdadeiro, não. Ele sozinho pode nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Mas isso levanta uma pergunta, então por que, pastor? Nós não vemos isso acontecer no povo de Deus do Antigo Testamento, em Israel. E a resposta é muito clara. No final do versículo 16, olha o que Deus diz. Após prometer que o povo consumiria todos os povos ao redor, após Deus dizer, eu vou abençoar vocês mais do que todos, olha mais uma vez a condição que Deus colocou. Final do verso, vamos ler o verso 16 todo. Consumirás todos os povos que te der o Senhor, teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Olha o que poderia atrapalhar a bênção de Deus sobre o povo. Era o povo se afeiçoar aos outros povos, com quem Deus disse no início do capítulo 7, não façam aliança com eles, porque eles vão ensinar vocês a adorar outros deuses. E aí, se o povo servisse a esses deuses, isso seria uma cilada, uma arapuca para eles. E foi exatamente o que aconteceu. Por diversas vezes nós vemos o povo de Israel se afeiçoando a outros povos, casando com adoradores de outros deuses e aprendendo a servir aos outros deuses. Aí, ao invés de bênção, vem o quê? Maldição, castigo, repreensão, disciplina. É claro, irmãos. Isso é claro na palavra de Deus. Amém? Pois bem, essas são as verdades que Deuteronômio 7 nos ensina. Deus nos abençoa mediante a nossa obediência à sua palavra. Existem condições, isso é muito claro. E Deus nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Mas, eu fiz uma pergunta no início. Será que esse é o plano de Deus para o povo de Deus ainda hoje? Lemos Deuteronômio que fala sobre Israel. Que aplicação isso traz para a minha vida e para a tua vida? Hoje é igual ou hoje é diferente? Para descobrir a resposta para essa pergunta, vamos ler 2 versículos que se encontram no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 10, versos 9 e 10. Evangelho de João, capítulo 10, versos 9 e 10, que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí eu pergunto, nos dias de hoje, desejo algo de Deus é igual ou oposto ao do povo do Antigo Testamento? É diferente ou é semelhante? E eu diria as duas coisas. O plano de Deus não é exatamente igual no Novo Testamento ao Antigo Testamento. Aqui Deus não fala de vaca
Deus não fala de doença, Deus não fala de coisas que ele fala em Deuteronômio. Porém, existem semelhanças com o que ele fala em Deuteronômio. Por exemplo, no Antigo Testamento existia uma condição para ser abençoado. O que nós vemos no versículo 9? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Existe ou não existem condições ainda hoje para sermos abençoados? Para que os planos de Deus se concretizem na nossa vida? Ele diz, se alguém entrar por mim, Jesus é a porta. Se alguém entrar por ele, será salvo. Existe uma condição para ser salvo? Sim. Existe uma condição para entrar na terra? Sim. Entrar por Jesus será salvo. Então é semelhante, não é igual, mas é semelhante, existe uma condição. Segunda semelhança. Em Deuteronômio nós aprendemos que Deus pode nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. E é exatamente isso que promete o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu fui pesquisar o significado da palavra abundância. E sabe o que significa? Tudo ao redor. Perissós. Peri ao redor. Jesus está prometendo que eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida, não em uma área, mas em todas as áreas ao redor de vocês. Olha como é parecido, irmãos. Olha como o plano de Deus se confirma no Novo Testamento. Ah, pastor! Então, isso quer dizer que o pessoal da teologia da prosperidade está certo. Para quem não sabe o que a teologia da prosperidade ensina, eles ensinam que o crente fiel, ele não empobrece e ele não adoece. Eles vão para o Antigo Testamento e pegam todas aquelas promessas e aplicam para a igreja. E eu tenho mostrado que isso é muito perigoso. Nós não podemos simplesmente ir para o Antigo Testamento e aplicar o que está escrito lá para nós, porque nós não somos Israel, nós somos a igreja. Então, nós começamos no Antigo Testamento, quem me conhece sabe que eu sempre procuro fazer isso, mas depois nós vamos para o Novo Testamento para ver como o Antigo se aplica a mim e a você. Então, aqui nós vemos que é semelhante, porém, isso não significa que é igual. E por quê, pastor? A teologia da prosperidade não está correta. Porque essas pessoas que dizem que o plano de Deus para nós é sermos ricos e saudáveis sempre nesta terra. Eu vou dizer por quê. Primeiro, ser abençoado não significa ser abastado. Não é abastado, é abastado, rico. Ser abençoado não significa ser rico. Por quê, pastor? Eu vou explicar para você. Existe uma enorme diferença entre ganhar muito e reter muito. Eu acredito que é da vontade de Deus que o crente receba muito, mas também é da vontade de Deus que ele compartilhe muito do que ele recebeu. Deus não nos ensina em lugar nenhum do Novo Testamento a retermos as riquezas que ele nos concede. Mas ele nos ensina muitas vezes a compartilharmos das riquezas que ele nos concede.
Jesus falou muito sobre isso. Inclusive para aquele jovem rico, que veio para Jesus cheio de marra, de orgulho, dizendo que era cumpridor dos mandamentos. Jesus, aí é. Então só te falta uma coisa, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. E ele não quis. Porque ele não era apenas possuidor de riquezas, ele era possuído por elas. E o crente, ele tem que entender que um dos propósitos pelos quais Deus o abençoa é para que ele abençoe os outros. Não é para que ele fique com tudo. Não é para que ele guarde, para que ele retenha, para que ele acumule. Jesus disse, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Então eu não sou contra o crente ganhar muito. O que Jesus é contra é o crente reter tudo. Guardar para si mesmo. Ele tem que aprender a compartilhar. É por isso que provavelmente ele não vai estar na lista dos homens mais ricos do Brasil. É por isso que um crente verdadeiro dificilmente vai estar na lista de um dos homens mais ricos do mundo. Ele pode até ser um dos que mais ganha, porque Deus abençoa, porque Deus dá capacidade. Mas ele também vai ser um dos que mais doa. Porque ele sabe que essa vida é uma passagem. Irmãos, é prazeroso demais. É prazeroso doar daquilo que Deus nos abençoa. Eu diria que é mais prazeroso até do que receber. A gente recebe porque é o jeito. Mas doar é infinitamente melhor. Foi Jesus que nos ensinou isso, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você só acredita nisso quando você obedece. Você ouvindo assim, então é doido, é muito melhor receber do que dar. Pois faça o teste. Para ver a alegria que você vai sentir. Esses dias eu gosto muito de livros. Né? Eu amo livros. E eu nunca estou satisfeito com os livros que eu tenho. Para mim, eu teria cada vez mais. E eu fico muito alegre, irmãos, muito alegre quando eu adquiro um novo livro. Mas esses dias eu tenho mudado um pouco, eu não sei o quê. E eu tenho dado livros para os outros. Né? Livros novos que eu cheguei a doar. Irmãos, é uma alegria diferente. É uma alegria diferente. É uma alegria multiplicada, porque agora você sabe que outra pessoa está usufruindo daquilo que Deus te deu. E é isso que Deus muda no nosso coração. É por isso que eu sou contra a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade te ensina a acumular, a reter cada vez mais, até a tirar dos outros para ficar. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o crente ganhe? Sim. Mas do que ele ganha, ele distribui para os outros. Em segundo lugar, eu discordo da teologia da prosperidade, porque ela não ensina o crente que muitas vezes, para nos abençoar, primeiro, Deus tem que nos humilhar. E ele nos humilha, às vezes, através de uma doença, de um desemprego, de uma porta fechada. Deus abençoa o seu povo, sim. Mas para abençoar o seu povo, primeiro ele prepara o seu povo. Como é que ele prepara? No deserto, na tribulação, na dificuldade. E aí depois é que ele leva para a terra prometida. Mas a teologia da prosperidade olha para um crente que está sofrendo e diz, eita, está sofrendo porque pecou. Está vendo? E muitas vezes não é assim, irmãos. Está sofrendo porque Deus está provando. Porque Deus está preparando. Porque Deus está peneirando para poder mais na frente dar uma bênção ainda maior para essa pessoa. Amém? Terceiro motivo, e último, porque eu creio que a teologia da prosperidade está errada. É porque eles enfatizam demais o aqui e agora. Sendo que, quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância,
em tudo ao redor, eu creio que a ênfase de Jesus ali não é nesta vida, mas na vida que está por vir, a vida eterna, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta ser grandiosamente abençoado nesta vida e perder a vida eterna? Não adianta, o céu não é aqui. Aqui é o deserto que nos leva para a terra prometida. Aqui é uma passagem, irmãos. O paraíso não é aqui agora. O paraíso está por vir. Louvado seja o nosso Deus. Não podemos aceitar essa teologia, irmãos. Mas tirando essas diferenças, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos ensinam que sim, Deus quer e pode abençoar o seu povo em todas as áreas da sua vida. Mas também, tanto o Antigo como o Novo Testamento nos ensinam que para que isso aconteça, decisões precisam ser tomadas. Como Jesus disse, precisamos segui-lo. Aquele que me segue terá a vida eterna. E para eu seguir a Jesus, eu tenho que parar de fazer a minha própria vontade. Ou eu sigo o meu coração, ou eu sigo o meu Cristo. Se você ainda não havia tomado esta decisão de seguir a Jesus por completo, não nas áreas fáceis apenas, mas em tudo que ele disser, isso é uma decisão. Se você ainda não havia tomado, eu te aconselho a tomar agora. Aí mesmo onde você está, fale com Jesus. Aliste-se no exército da salvação. Diga: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu não sigo mais a mim mesmo. Não é mais como eu quero, não é mais como eu penso, não é mais como eu planejo. A partir de hoje, a minha vida é tua. E eu estou seguindo ao Senhor, onde o Senhor quiser me levar. E se você já havia tomado essa decisão, eis o momento de reforçar ainda mais. Talvez você está sendo rodeado por alguma tentação. E agora o Senhor está te dando a oportunidade de renovar os teus votos com Ele. Sim, eu vou seguir a Jesus. Não vou seguir a mim mesmo. Não vou seguir o meu coração, os meus desejos. Não, os meus desejos querem me levar para longe da vontade de Deus, mas agora eu digo não para eles. Eu vou resisti-los no poder do sangue que há do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar o diácono Laerte a louvar ao Senhor agora. Lembrei de um hino da harpa, Laerte, que fala... Lembrou também? Não? Seguirei ao meu bom mestre. Sabe o número, irmão? Deixa eu procurar aqui. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que eu for. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei
meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Eles poderão cercar-me, com perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. A última. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Cante bem alto. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Glória! Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelas verdades que ela nos ensina, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. E obrigado também, Senhor, por nos dar a oportunidade de tomar uma decisão que seja agradável a Ti. Senhor, eis a vida e a morte, a bênção e a maldição, que escolhamos hoje o que queremos para nós. E eu espero, Senhor, que sabiamente escolhamos a vida e a bênção mediante o andar nos teus caminhos, Pai, no teu caminho estreito, Pai. Queremos permanecer nele, pois sabemos que o Senhor nos abençoa aqui e, principalmente, o Senhor nos abençoa além. Obrigado, abençoa cada um de nós. Se alguém está tomando a decisão de te receber como Senhor e Salvador, recebe esta pessoa, Pai, escreve o nome dela no livro da vida e perdoa os seus pecados. Se alguém está se reconciliando, Pai, que se reconcilie para te servir de forma diferente do que estava fazendo. Todos nós renovemos os nossos votos com o Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Estamos encerrando aqui o nosso culto matinal. Mais uma vez, obrigado, Diácono Laerte, os irmãos que nos acompanharam, minha família que está aqui presente. Em breve, eu creio, nós estaremos congregando fisicamente novamente. Bem, mas enquanto isso não acontece, queremos congregar aqui pela internet, participando,
fortalecendo uns aos outros e cultuando ao nosso Deus. No dia do Senhor, nós temos ainda hoje à tarde, às 3 horas, a nossa escola bíblica dominical. O irmão Vinícius estará trazendo a palavra às 3 horas. E às 18 horas, nós temos o nosso culto de louvor ao nosso Deus, culto noturno, onde, se Deus quiser, estarei iniciando uma série no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Amém? Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Deus abençoe a todos.